gentil, educado, galanteador. Parecia uma pessoa muito instruída. Todo o charme que ele joga em cima de uma mulher, assim, é uma coisa que eu nunca tinha visto nem vivido em toda a minha vida. Dessa forma, este homem que ficou conhecido como estelionatário do amor seduzia as mulheres. Ele construía um perfil que conquistava em pouco tempo. Se apresentava como advogado, oficial do Exército, funcionário da ABIN, coach de empresas. Com o físico malhado, estava sempre postando fotos em viagens e restaurantes. João Luiz Melo de Souza usou algumas identidades diferentes e documentos falsos para enganar mais de 30 mulheres pelo país e extorquir dinheiro delas. Ele é um estelionatário, ele envolve as mulheres, ele faz de tudo para usar o psicológico das mulheres, ou seja, ele se apresenta tal qual as mulheres imaginam o homem ideal. E a partir daí, ele envolve as mulheres e começa então, depois de alguns meses que está com ela, retirar tudo que ela tem. A última vítima aqui do Distrito Federal que registrou a ocorrência é uma professora de 40 anos. Ela conheceu João Luiz pela internet em janeiro do ano passado. Ele passou a frequentar a mesma igreja que a dela e eles começaram um relacionamento. Depois de um tempo de namoro, ele inventou que o pai estava muito doente e precisava operar. Disse que a família não tinha dinheiro porque havia sido afetada pela crise do governo federal. Então ela vendeu o carro para ajudar e entregou R$50 mil para ele. Depois ainda entregou mais dinheiro para arcar com as dívidas que o João Luiz inventava. O relacionamento durou uns 4 meses. O João Luiz começou a se afastar. O prejuízo total foi acima de R$100 mil e a vítima ainda teve que fazer um acompanhamento psicológico. Ele começou a dizer que tinha um contrato milionário com a Azul Linhas Aéreas, que estava indo sempre para Miami. Outrora, que o embaixador do Canadá tinha feito um convite para ele trabalhar lá. E quando eu comecei a cobrar realmente o meu dinheiro, ele sumiu, desapareceu, falou que eu estava incomodando ele e que a partir daquele momento só trataria comigo por e-mail. Desconfiada do que viveu, ela começou a investigar na internet para encontrar pistas sobre o estelionatário do amor. Cheguei a essa moça de Formosa, que já estava também no mesmo golpe, mesmas mentiras. E aí nós montamos todo um esquema de investigação que durou aproximadamente 1 ano e meio. Uma vítima de Goiás, que também preferiu não se identificar, gravou um vídeo contando a história dela. Foram 3 anos de relacionamento e ele conseguiu dar um golpe de mais de R$20 mil. Diversas vezes que ele me pedia emprestado, era com a desculpa de ou pagar pensão, ou pagar alguma cirurgia, que ele vivia dizendo que tinha um aneurisma. E, por fim, ele disse que o pai dele estava muito doente. Eu ajudei a pagar tratamento do pai, cirurgia do pai. E no final ele ainda disse que o pai dele tinha falecido e que não tinha dinheiro para ajudar com o funeral. E eu ajudei, porque quando a gente tem uma relação com uma pessoa, a gente quer ver a pessoa bem. Até o momento, a Polícia Civil do país conseguiu identificar vítimas do João Luiz nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pará, Goiás e Distrito Federal. Essa pessoa, ela é investigada em 5 casos lá no Ceará. Aqui na nossa delegacia, ela é investigada em 3 casos aqui. E sabemos também que ele é investigado em vários outros casos no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e outras cidades. Nos poucos contatos em que as mulheres conseguiram falar com ele depois do golpe, João Luiz chega a debochar. Ele debocha, ele não está nem aí. Quem disse que eu vou te pagar? Eu não vou te pagar. Você caiu porque você quis. É isso que ele nos disse. A delegada explica que o DF e os outros 5 estados têm provas para abrir inquérito e pedir a prisão do acusado. Independente de onde ele esteja, será transferido para o local onde o juiz condenar primeiro. Ele acredita que estelionatário aqui no Brasil não sofre nenhuma penalidade. E eu quero dizer para as mulheres que estão assistindo que isso não é verdade. Nós estamos instaurando aqui no Distrito Federal
um inquérito policial para cada uma dessas ocorrências que forem registradas aqui. E ele será levado a julgamento. E o juiz é quem vai decidir se ele será preso ou não. Para cada caso de estelionato que uma vítima denunciar, o acusado pode ser condenado de 1 a 5 anos de prisão. Por isso, elas pedem que as vítimas percam o medo e denunciem. A gente espera só por justiça, pela prisão dele, mas principalmente, né, a nossa missão é alertar, assim, fazer um apelo, né, para que outras mulheres não entrem nessa situação.